Meus irmãos, amigos que estão nos ouvindo neste momento, aqui estamos, a nossa congregação aqui no Parque Jurema, e queremos aqui adorar o Senhor esta noite e compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos através das redes sociais. Esses dias difíceis que estamos passando, não podemos estar reunidos, mas nem por isso deixamos de adorar o Senhor e de meditar na palavra de Deus. E eu senti no meu coração de fazer esta gravação para compartilhar com os irmãos um pouco da mensagem do Senhor. Queremos ler para a nossa meditação em Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5, que diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Nós queremos aqui abordar sobre os benefícios da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isto neste texto. Ele começa o texto dizendo: justificados, pois, pela fé. O primeiro elemento que queremos abordar aqui é a fé. A fé é a porta de entrada para todas as bênçãos de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem. A fé nós podemos comparar como os fios que conduz a energia produzida lá na usina até os nossos aparelhos e que faz então produzir um trabalho, né? As lâmpadas que estão ligadas é através do fio. Sem eles, essa energia não teria como chegar até o seu destino. Assim é o poder de Deus. Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Mas nós só podemos ter acesso a esse poder de Deus, esses benefícios do poder, através da fé. Ela é a ponte de ligação que nos liga a Deus. Hoje em dia, sabemos que os nossos aparelhos, a maioria deles é movido a energia elétrica, né? E jamais poderíamos viver sem esses aparelhos nos dias modernos. Mas e o poder de Deus? Será que podemos viver sem Ele? Será que podemos viver separados de Deus? Será que podemos ficar longe de Deus? Olha, tudo que precisamos vem de Deus e, portanto, nós precisamos crer nele, né? Estar ligados a Ele pela fé. Mas não se trata da fé em si só, a fé somente nela, mas é da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o mediador. Ele é a pessoa que faz a ligação entre nós e Deus, né? Assim como nós precisamos, nossos aparelhos de eletrodoméstico precisa de um transformador para dosar a quantidade de energia que chega até ele, assim também nós precisamos de Jesus Cristo para interpor entre nós e Deus, porque o poder de Deus é muito grande. É imenso, e nós jamais poderíamos
aproximar de Deus e permanecer vivos. Seríamos fulminados, pecadores como somos e tão frágeis, né? Portanto, precisamos do Senhor Jesus Cristo como intermediário entre nós e Deus. É por Ele que temos acesso a Deus, é por Ele que possamos alcançar as bênçãos de Deus. E aqui diz: justificados, pois, pela fé. Vemos que o primeiro benefício da fé é a justificação. Justificação é o ato de tornar justo a pessoa que é culpada, né? Antes estava sobre ele a culpa, ele era condenado, mas através da justificação ele fica livre da culpa, ele se torna uma pessoa novamente liberta. Muito bem, a Bíblia diz que diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 23, né? Nessa situação, o ser humano jamais pode aproximar-se de Deus, né? Não pode ter acesso a Deus desta forma. Porém, quando cremos em Jesus Cristo, imediatamente somos justificados, ou seja, a nossa culpa ela é retirada, ela é anulada através do Senhor Jesus Cristo, né? O ato de justiça do sacrifício realizado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele é suficiente para tornar justo qualquer pecador que nele crê. Portanto, meus irmãos, a necessidade dessa justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas aqui diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é o primeiro benefício dessa justificação pela fé. Já não corremos mais o risco de morrermos, de sermos fulminados quando aproximarmos de Deus, porque agora temos paz, agora somos aceitos por Ele, né? Podemos ser justificados e ter acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm medo de Deus, e essas pessoas porque ainda não foram perdoadas os seus pecados, eles ainda não obtiveram o perdão através da fé em Jesus Cristo. Tais pessoas até tentam se aproximar de Deus e através de supostos intermediários, né? Pensam que pessoas consideradas santas podem fazer essa intermediação entre ele e Deus. Mas a Bíblia nos diz que o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Só a Ele foi concedido este poder de fazer esta ligação entre o homem e Deus. Por Ele não só temos acesso a Deus, como permanecemos ligados a Ele, permanecemos nele. E isto é maravilhoso, é importante, estar em Deus e Deus em nós, né? Um outro benefício da justificação pela fé é a graça, o acesso à graça de Deus. Graça quer dizer literalmente favor não merecido. Nós não merecemos o perdão de Deus, não temos méritos para isso, né? Frequentemente vemos pessoas falando da salvação como por merecimento. Se eu merecer, serei salvo. Ora, o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a nossa justiça não é bastante para nos fazer merecedor da salvação. O profeta Isaías, ele escreveu dizendo: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo
de imundície. Está lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Ora, é como se eu quisesse me limpar com um pano sujo, um pano imundo, né? Jamais ficaria limpo o suficiente para me aproximar de Deus. Deus não aceitaria esta autojustificação. Ele não aceita. É a única forma do homem se limpar dos seus pecados e se tornar puro diante de Deus é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer uma autojustificação. As pessoas que confiam nas suas obras, que ficam se gloriando das suas obras, é porque, na verdade, elas nunca se aproximaram de Deus. Elas vivem longe de Deus. E por isso elas se acham que são suficientes, autossuficientes. Não podemos viver assim enganados pelo nosso ego. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas quando somos justificados por Cristo, alcançamos o favor de Deus e somos aceitos por Ele. Um outro benefício da justificação pela fé é a esperança de entrarmos na glória de Deus. Essa esperança a Bíblia chama de salvação ou glorificação. É a grande promessa para todos aqueles que permanecem na fé em Jesus Cristo. A igreja do Senhor é composta por todos aqueles que têm esta esperança, que vivem nesta esperança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está em Mateus 24, versículo 13. Paulo, neste texto, ele afirma que a perseverança ou a paciência é fruto da experiência que é adquirida através da tribulação. Ora, tribulações são obstáculos que enfrentamos para permanecermos em Cristo Jesus. Satanás, o nosso adversário, ele não quer que alcancemos a glória de Deus, ele não quer que sejamos salvos, ele está sempre procurando atrapalhar a nossa caminhada para o céu. E por isso o apóstolo Paulo diz que quando passarmos por tribulações, não devemos desanimar, mas devemos ter certeza de que estamos no caminho certo. Muito bem. E se estamos neste caminho certo, não ficamos desapontados, não precisamos ficar confusos. Podemos ter certeza de que Deus está conosco e nós estamos em Deus. Por isso, quando somos justificados pela fé, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e Ele testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, como escrito em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, e que somos amados por Ele. Meus amados, concluindo aqui, queremos dizer que a fé em Jesus Cristo é a porta para recebermos o seu perdão e nos tornarmos justos diante de Deus. Já na condição de justos, podemos alcançar de Deus a graça que não merecemos. Deus passa a habitar em nós através do seu Espírito, e este Espírito gera em nós frutos maravilhosos como o amor, a paz, a alegria, a bondade, a paciência, a esperança. Eu quero agora te convidar a abrir o teu coração para o Senhor Jesus Cristo, porque você assim vai ter o benefício, todos esses benefícios, e você pode se tornar então um filho de Deus, aceito por Deus e ter acesso a Deus. Talvez você esteja dizendo que já creio em Jesus Cristo. Muito bem, isso é importante, mas eu quero orar por você. Te convido neste momento a orar junto comigo, para que Deus lhe conceda o Espírito Santo para te guiar e conduzir nos seus caminhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Te agradeço
oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradeço, ó Deus, pelo teu grande amor, pelo seu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou em nosso lugar e nos conduziu, meu Senhor, ó Pai, a Ti, através do seu sacrifício, do perdão e da justificação. Te apresento essa pessoa que está do outro lado, para que ela possa agora, meu Deus, receber o teu Santo Espírito, que o Senhor venha habitar no seu coração, meu Deus amado, e conduzi-los diante da tua presença, ó Pai, para que ele possa, meu Deus, viver na esperança de chegar ao céu algum dia, quando o Senhor o chamar. Por isso pedimos agora a tua bênção, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus queridos irmãos, Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus nos dê a proteção. Nós agradecemos porque está conosco. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.